forte nesse lugar que dá medo de estragar. Dá medo de estragar o agir de Deus aqui. Mas eu me submeto às direções do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar nesta noite para abrir o seu coração sem reservas, para ouvir o que Deus tem para falar com você. Não é a Dani, não é a cliente, não é a irmã, não é a amiga que vai estar ministrando, mas é o Espírito Santo de Deus que vai estar. E eu me esvazio de mim para que o Senhor apareça, para que o Senhor brilhe, porque eu não posso convencer você de nada. Eu não posso atender às suas expectativas, eu não posso alcançar os anseios do seu coração, mas o Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus já esquadrinhou e já está trabalhando, amém? Aleluia. Nessa noite, o Senhor está convocando batedores de estaca. Numa outra ministração, nós aprendemos que o Senhor estava nos levantando como escavadores de poços. Quantos estavam aqui nos escavadores de poços? Quantos lembram da ministração escavadores de poços? Nesta noite, o Senhor quer marcar e imprimir no seu coração batedores de estacas. Mas, irmão, o que pode ter tão glamouroso em batedor de estaca? Eu não estou lhe entendendo. O Senhor hoje quer falar com você e comigo a respeito de processo. Muitas vezes nós ficamos muito afoitos e criamos mais expectativas para saber, Dani, qual é o propósito de Deus para a minha vida, não é? Qual é o propósito, qual é a finalidade, por que Deus me criou, por que Ele me formou, por que eu estou aqui? Mas não estamos atentos ao processo de treinamento que estamos submetidos para que possamos sim cumprir o propósito. Você queira ou não, você está submetido ao treinamento. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é totalmente intencional da parte de Deus. Nada foge do seu domínio ou controle. O Senhor está o tempo inteiro trabalhando e nos submetendo a processos de refino, processos de purificação, processos de crescimento, processos de formação de músculos espirituais. E nesta noite nós vamos aprender a história de uma mulher que estava submetida ao processo, e nós vamos entender o propósito. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 23. E eu sei que você não vai ficar cansado, porque eu sei que você está acostumado a ler a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte inesgotável da sabedoria de Deus, e é dela que nós precisamos beber, é dela que nós precisamos alimentar, amém? Aleluia. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, diga comigo, Sísera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, diga comigo, 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos, diga comigo, 20 anos. Aleluia. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, diga comigo, Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você
que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor a entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Diga comigo: nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convidou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o quineu Éber se havia separado dos outros quineus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, hoje é o dia, agora é a hora que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. O Senhor está indo na tua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros de guerra. Quantos carros de guerra eram? 900 carros de guerra. Ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todos do exército de Sísera, todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé. Ele fugiu para a tenda de Jael. Diga comigo: Jael, mulher do quineu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do quineu Éber. Havia uma aliança entre o rei Jabim e o marido de Jael. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um paninho. Estou com sede, disse ele, por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fica na entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca. Diga comigo: apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, venha, disse ela, eu te mostrar o homem que você está procurando. E entrando ela na tenda, viu ele ali caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Uau! Uau! Batedores de estacas. Batedores
de estacas. Nós precisamos aprender que para chegar ao propósito precisamos respeitar os processos. Precisamos nos submeter aos processos. Eu não estou dizendo para que você precisa compreender os processos. Você precisa submeter-se. Existem momentos de preparação na nossa vida, momentos que não entendemos porque passamos por situações. Mas nesta noite, o Senhor vai forjar o nosso caráter, a nossa musculatura espiritual, nos submetendo a treinamentos. Vamos voltar a essa história. A palavra de Deus diz que nenhum havia sequer com sensibilidade para ouvir a voz de Deus naquele tempo. Então o Senhor levantou a Débora como juíza, com autoridade e unção, para julgar, analisar as questões, trazer diretivas dadas da parte do Senhor, diretivas para o exército. Foi um tempo intermediário antes dos reis serem levantados pelo Senhor. E Deus levantou homens e mulheres, homens e uma mulher apenas como juíza, Débora. Então Baraque, o comandante do exército de Israel, é chamado por Débora, e Débora diz: o Senhor vai te entregar este exército cananeu que está subjugando o povo de Deus há 20 anos. Existem pessoas sendo subjugadas por 20 anos. Talvez você conheça pessoas sendo subjugadas há mais de 20 anos. E o Senhor chama e diz: eu vou te trazer alívio, mas você precisa ser obediente. Quando eu te mandar subir no monte, sobe no monte. Quando eu te mandar descer no vale, desce no vale. Porque eu vou entregar nas tuas mãos o exército cananeu. Aleluia! Eu imagino Baraque, um homem importante, imponente. Imagina um homem alto, grande, diante de Débora, uma mulher pequenina. E ele dizendo: eu só vou se você for comigo. Porque não se trata de força, se trata de autoridade. Não se trata de inteligência, se trata de sabedoria. Não se trata de quanto você sabe ou quanto você domina. Se trata da unção de Deus que está sobre você. Se trata de autoridade. Ele se submete então a Débora, e Débora diz: eu vou contigo. Mas saiba que porque você está com medo, Deus vai dar essa vitória e esta honra à mão de uma mulher. Aleluia. O que Deus está falando aqui? Que as mulheres são mais importantes que os homens? Que as mulheres são mais fortes e corajosas? Não. O Senhor está dizendo que não importa, seja homem ou mulher, Ele usa aquele que tem sensibilidade para ouvir a sua voz. Ele usa aquele que quer ouvir, aquele que se submete a ouvir e a obedecer a sua voz. Seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja criança. É isso que o Senhor está falando. E Ele usa uma mulher. E então, talvez você não compreenda o que está acontecendo aqui. Existiam 2 montes e um vale no meio. Então Deus diz: é hoje. Tu vais subir um monte, descer o vale. Quando o exército inimigo com 900 carros de ferro subirem para te atacar, tu espera o momento certo, quando eu te mandar subir. Quando os 900 carros de ferro estiverem no meio do vale, eu vou te entregar eles na tua mão. Baraque se submete à autoridade que está sobre Débora. Débora se submete à voz do Espírito Santo que diz: é agora. Obedece, vai. Você pode imaginar 900 carros de ferro fundido, rudimentar, feito há 4.000 anos atrás. Cada carro de ferro daqueles era carregado por 4 bois, ou 6 cavalos. No cântico de Débora diz que quando aqueles carros de ferro vieram, começou a trepidar os montes. Você imagina o chão tremendo com as patas dos bois, dos cavalos, um exército gritando. Aqueles 10.000 homens tremeram de medo, mas eles estavam debaixo de uma palavra.
Não importa quão desesperador possa ser o ruído do inimigo, permaneça firme. Se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma diretiva, fique firme. Fique firme. Na hora certa o Senhor vai te dar escape. Quando aqueles carros de ferro com o exército inteiro estão sob o monte, o exército de 10.000 homens com Baraque e Débora estão no vale. Deus manda subir o monte Tabor. Quando eles descem para tomar o povo, começa a chover. Tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida, meu querido. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que seu amigo pode fazer, tem coisas que o pastor pode fazer na nossa vida, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Fazer chover, meu querido, só Deus pode fazer. Começa a chover nas montanhas. O que acontece com vales, Samuel, quando chove nas montanhas? Os vales são inundados. E aquilo que era a força e o vigor do inimigo do povo de Deus fica atolado no barro. Não tinha mais barulho, não tinha mais tremor de terra, não tinha mais trepidação. Sabe por quê? Porque eles estavam atolados. Aleluia. Quando nós obedecemos a ordem diretiva do Senhor no tempo certo, Ele te dá o escape. Não importa quão grandes sejam as dificuldades, Ele te dá o escape. Aquele exército foi assassinado ali mesmo, a fio da espada. O comandante daquele exército, Císera, foge a pé, correndo a pé, abandona o seu exército na mão da espada do povo judeu e foge. E ele foge para onde? Para a tenda de Jael. Só que o marido de Jael tinha uma aliança com o rei de Jabim, com o rei cananeu. O marido de Jael tinha uma aliança. Então o inimigo entra na tenda de Jael. Você se lembra na última mensagem que eu ministrei falando a respeito de legalidade? Existia uma legalidade ali. Existia uma aliança. Muitas vezes o inimigo entra na nossa casa porque existe uma aliança dentro da nossa casa. Talvez não foi você que fez essa aliança, talvez não é você que está dando essa liberdade, mas existem guerras que o Senhor vai dar na tua mão para você vencer. Embora não foi você que deu abertura, não foi você que fez a aliança, não foi você que permitiu a entrada, mas é na tua mão que o Senhor vai dar a vitória. Fica firme, fica confiando, se submeta ao processo. Quem é Jael? Quem é Jael? Jael é uma menina do povo de Deus. Um povo que estava acampado ao redor de Canaã, esperando o momento certo para tomar a terra prometida. Eles eram nômades. Quando vinha uma tempestade de areia, a mãe de Jael dizia, quando ela era pequenininha: filha, pega a estaca, pega o martelo, vamos esticar essa tenda. Jael ia correndo e esticava a tenda. Filha, vamos colocar isso para secar, vamos tirar essa tenda, vamos tirar esta lona pesada, 5 milímetros trançados, vamos deixar o ar arejar a nossa tenda. Me ajuda, filha. Jael, pequenininha, ajudava a mãe. Tira a tenda. Músculos. Jael estava sendo forjada com a sua musculatura. Na adolescência, a mesma coisa. Jael, tá dando vento, Jael, pega a estaca. Aí Jael casa. Aí ela pensa: agora eu não vou mais bater estaca, porque eu tenho marido. Meu marido é que vai bater estaca. O marido foi para a guerra
Tempestade de vento. Ai, meu Deus, eu vou ter que bater estaca. Submeta-se ao processo. Alguém avisou a Jael, com voz de trovão, e a gente sempre imagina que Deus vai dar uma direção para a gente assim: eis que te digo, Jael, bata estacas e carregue tendas, para que você tenha treinamento, porque um dia lá na frente eu vou usar você. Não, ninguém avisou que aquilo tudo era um processo e um treinamento. Ninguém falou que o propósito de Jael, que Jael havia nascido para entregar a Deus a vitória do comandante do exército inimigo. Ninguém falou. Ela não sabia. Talvez você nesta noite esteja pensando a mesma coisa. Ninguém me falou qual é o meu propósito. Eu ainda não sei qual é o meu propósito. Eu ainda não sei por que eu nasci. Eu ainda não sei porque eu estou passando por tudo isso. Submeta-se ao propósito. O Senhor está forjando os seus músculos espirituais. Submeta-se ao processo, para que você chegue ao propósito. Aleluia! Obediência, dependência. Quando aquele inimigo entra na casa de Jael, ela podia de cara falar: epa, aqui tu não entra, né? Fazer um barraco. Não tem nada contigo, pega e te arranca daqui, porque eu não tenho nada contigo. Não. Ela sabiamente, entendendo que o marido dela tinha aliança com aquele homem, mas sabendo que aquele homem seria entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso, se submete ao processo e diz: entra, pode entrar. Ela ainda não sabia muito bem o que ela ia fazer, mas o Senhor estava dando as direções. E ele pede: me dê uma água. E ela pensou: eu vou fazer melhor, eu vou te dar um leite. Porque leite é de difícil digestão, dá sono. Um leitinho morno, antes de deitar, dá aquele soninho. Ela pensou: eu vou neutralizar este homem, sem força bruta. Uau! Dependência de Deus. Qualquer atitude errada ou fora de tempo botava tudo a perder. Ela não tinha força para combater aquele homem. Ela precisava ter inteligência. Ela precisava ter dependência. Cada passinho que Deus ia mandando ela fazia. Agora tapa ele com um paninho. Tapa com paninho. E ele diz para ela: vai lá para fora e fica cuidando. Se alguém passar, tu diz que não tem ninguém. A pior coisa que aquele homem fez foi mandar Jael para fora. Quando ela sai para fora da tenda, o que ela enxerga? Um martelo e uma estaca. É por isso que eu passei a minha infância inteira batendo estaca, a minha adolescência inteira batendo estaca. Depois de adulta, continuei batendo estaca. O que ela fez, irmãos? O homem deitado lá, ela pegou a estaca e o martelo. E ela tinha força. Ela tinha músculos espirituais. Ela tinha ousadia, confiança, destreza, pontualidade, mira. Têmpora. Final da história. O inimigo do povo de Deus foi entregue na mão de uma mulher. Aleluia! Por que Jael matou a Sísera? Por quê? Por que não Baraque matou a Sísera? Por que qualquer outro do exército não matou a Sísera? Porque ele fugiu e não foi morto na batalha. Você se lembra do início? Existia uma promessa sobre a cabeça de Jael.
Baraque, por causa da tua covardia, esta vitória e a honra dela será entregue na mão de uma mulher. Ei! Existem promessas sobre a sua cabeça que você não sabe. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é o plano. Você é o plano. Aleluia. Você é o plano para muitas situações. Você é o plano de Deus para a salvação da sua casa. Você é o plano de Deus para fazer a diferença nessa igreja. Você é o plano de Deus para fazer a diferença na sua geração. Você é o plano. Submeta-se ao processo. Submeta-se ao processo. Faça com alegria. Faça com gosto. Bata as suas estacas com alegria, imaginando que um dia o Senhor vai te usar naquilo que você está sendo forjado e treinado. Aleluia! Não há nada de glamuroso em bater estacas. Não há nada de glamuroso em passar o dia atrás de um balcão de farmácia. Não há nada de glamuroso levantar às 7 da manhã e deitar à meia-noite. Submeta-se ao processo. Quando você vê o inimigo deitado, a estaca e o martelo, você vai entender. Tudo o que você passou tinha um propósito. Uau! Tinha um porquê. O Senhor estava te forjando, te treinando. Aleluia. Aleluia. Mas tem algo aqui, e eu já estou indo para o final, que nós precisamos compreender com essa história. Jael poderia ter retrocedido. Se Jael olhasse, para comigo e pensa. Se Jael olhasse para as suas ferramentas, ela teria retrocedido. Se ela pensasse: eu sou uma mulher, eu estou sozinha, eu só tenho uma estaca e um martelo, eu não vou dar conta, ela teria retrocedido. Mas sabe qual foi a perspectiva de Jael? Ela pensou: se Deus mandou esse homem aqui, é porque Ele vai me dar capacidade, condições de usar estas ferramentas limitadas para derrubar esse gigante. Use as ferramentas que o Senhor tem dado a você. Muitas vezes nós abrimos mão das nossas ferramentas porque nós queremos armas, ou nós queremos as armas do outro. Escute. As armas do outro são para o outro. As suas ferramentas são para você. Porque quem faz o milagre, quem faz a diferença, quem abate o gigante, não é nem você e nem o outro, nem as armas dele ou as ferramentas deste. É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Mas Ele quer usar aqueles que se submetem ao processo. Aqueles que acordam cedo e dormem tarde, batendo estacas. Que não compreendem, mas se submetem à sua autoridade, batendo estacas. Que olham para o todo, aquilo que faz bem para o todo, ainda que não seja o meu benefício, mas continuarei batendo estacas. Vou guardar a minha tenda, a minha casa, das situações de vento, batendo estacas. Vou obedecer a minha mãe, meu marido, a me submeter às autoridades que dizem: hora de bater estacas, vamos bater estacas. Porque um dia você vai entender o processo. Você vai entender porque você está sendo submetido a isso. Não despreze as ferramentas que o Senhor tem dado a você, por mais humildes que possam parecer. Talvez você seja, na sua cabeça, apenas uma boa cozinheira. Nada mais. Não sei fazer nada, apenas sei cozinhar. Então é você que Deus vai usar para alimentar as nações.
É você que Deus vai usar para alimentar as pessoas desta cidade. É você. É o seu dom, é o seu talento, é a ferramenta que o Senhor confiou na sua mão. Aleluia! Ainda que Jael estava sozinha, ela se posicionou, e tem tudo a ver com posicionamento. Propósito tem tudo a ver com posicionamento. Ela se posicionou para vencer, e Deus está dizendo para você nessa noite: use a sua estaca. Use a sua estaca. Use aquilo que Deus deu a você. Eu só sei dar um abraço e um beijo. É isso mesmo que Deus vai usar. Aleluia. É isso mesmo que Deus vai usar. Eu só sei cuidar dos meus filhos. Aleluia. É exatamente isso que Deus vai usar. Deus vai colocar grandes profetas para serem gerados por você. Billy Graham tinha uma mãe. Quem era a mãe de Billy Graham? Era alguém que sabia cuidar de filhos. Aleluia. Seja o melhor naquilo que Deus te confiou. Não precisa ser o melhor do mundo, precisa ser o seu melhor. E Deus vai usar você para impactar essa geração, para fazer diferença na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. E vai levar você mais alto. Aleluia. Tem tudo a ver com propósito. Você nasceu para um propósito. Talvez você não esteja vivendo o propósito hoje, talvez você esteja vivendo o processo. Muitas vezes o processo é doloroso, ele esmaga, ele machuca. Jael tinha calo nas suas mãos. Talvez Jael olhava no espelho e havia perdido o tônus feminino do seu braço. E olhava e pensava: eu estou tão masculina com esse músculo. Eu não gosto de me ver assim tão masculina. Eu não gosto de ver as minhas mãos calejadas de bater estacas. Existem feridas na sua vida, dores, situações que machucam, mas fazem parte do processo. Mude a sua perspectiva a respeito disso. Comece a olhar de outra forma. E aí sim, quando chegar lá, você vai entender. Mas não espere que talvez alguém avise você que o seu propósito é esse, por isso você está submetido a esse processo. Você só vai saber quando chegar lá. Então fica firme, continua caminhando, para que você possa cumprir o propósito que Deus sonhou a seu respeito. Assim como foi com Débora, assim como foi com Jael, assim será com cada um de nós nesta noite, amém? Coloque-se de pé.